questão número 28 traz o conceito de função definida por partes. O que é isso? A gente fala que uma função é definida por partes quando ela tem mais de uma fórmula. Normalmente a gente usa uma fórmula só para uma função. Mas aí, nesse caso, você divide o intervalo dos reais em duas partes e em cada parte é uma fórmula. Então, olha só, tá falando que essa função aqui, para x menor ou igual a 2, ela vale isso aqui, ela vale x menos 3. Mas, caso contrário, para x acima de 2, ela tem essa outra fórmula aqui. Tá, então isso aqui aparece muito em problemas de cálculo, né? É muito comum. Analisando as proposições a seguir, classifique-as em verdadeira ou falsa. Então estão aqui 3 proposições, a gente tem que classificar entre verdadeiro e falso e marcar as letrinhas. As letrinhas estão aqui, verdadeiro, falso, etc. Então, a gente tem que olhar essas 3 proposições aqui. São 3 proposições. Primeira, a função f é injetora. Ih, rapaz, eu sempre confundo esse negócio. Tem que saber, né? O que é a função injetora, o que é a função sobrejetora, o que é a função bijetora. Tem que lembrar o que é isso. A segunda proposição é assim. Qualquer que seja x real, a função f é crescente. A função crescente é moleza. Vai sempre aumentando o valor, né? E a terceira, a função f menos 1, que é a função inversa, é dada por f menos 1, é uma função de R em R, de tal forma que f menos 1 é isso aqui. A f menos 1 também vai ser uma função definida por partes. Tá, então a primeira coisa que tá difícil de entender, faz um desenho. Por isso que tem aquele negócio que o pessoal fala às vezes, entendeu ou quer que eu desenhe? Mas isso não é vergonha não, você tem que fazer desenhos muitas vezes para resolver os problemas de matemática, né? Tá, então a primeira coisa, fazer o gráfico dessa função f de x. Essa função tem 2 fórmulas diferentes. Uma antes do 2, é uma fórmula, que é essa aqui, e outra depois do 2, que é essa aqui. Puxa vida, vai ficar muito no cantinho aqui, hein? Olha aqui, antes do 2, a fórmula dela é y igual a x menos 3. Como é que é x menos 3? Y igual a x é uma reta. É a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ela ficaria aqui. Só que você diminui 3, então ela vai descer 3 unidades. Ela seria assim. Ela passaria aqui no ponto menos 3. Tá, mas isso aqui só ter chegado no 2. E depois ela é uma parábola. E aqui, como é que vai ser essa parábola? Bom, primeira coisa, eu tinha que ter um espacinho para desenhar isso, né? Tá, então vamos fazer esse gráfico aqui nesse cantinho. Vai ficar melhor. Tá, então eu desenhei estrategicamente aqui os eixos desse jeito, que eu sabia que a função ia ficar mais para cá. Então eu estou usando mais aqui o quarto quadrante, tá? Bom, então o gráfico da função nessa região antes do 2 é y igual a x menos 3. X menos 3 é uma reta de coeficiente angular 1 passando por esse ponto aqui, de ordenada menos 3. Então ela vai ficar assim mais ou menos. E essa reta ela vai passar acima do 2 ou abaixo do 2, hein? É abaixo do 2, né? É porque esse pedacinho aqui é 2, esse pedacinho aqui é 3. Ela tem coeficiente angular 1, quer dizer, ela vai chegar aqui. É, porque se você fizer inclusive aqui x igual a 2, você tem x menos 3. Faz x igual a 2, quanto é que vai dar essa expressão x menos 3 fazendo x igual a 2? Vai dar menos 1. Então, ela vai chegar aqui no ponto menos 1. A ordenada desse ponto aqui é menos 1. Que ponto é esse? É o ponto onde a função termina. É a fronteira entre essa fórmula e essa fórmula. Tá, então essa reta y igual a x menos 3, ela só chega até aqui, até o ponto de abscissa 2, tá vendo? Para x menor ou igual a 2. E para x maior que 2, é essa parábola aqui. Então, temos que ver como que é o gráfico dessa parábola, porém, apenas daqui em diante.
para x maior do que 2. Então, como é que seria esse gráfico dessa parábola aqui? Vai ficar um pedaço de parábola, né? Olha só, y é igual a x2 sobre 4 menos x. Primeira coisa, a pergunta que não quer calar, onde que ela começa? Ela vai começar acima do 2, abaixo do 2, vai começar nesse ponto, mais para cima, mais para baixo. Quer dizer, você podia ter um negócio assim, por exemplo, uma reta e um pedaço de parábola, ou isso podia ser assim também, um pedaço de reta, mas a parábola começou só em outro lugar. Teria aqui o que a gente chama na matemática de descontinuidade, né? Isso aqui é muito usado no cálculo, encontrar funções contínuas, tá? Então, olha só, se você tivesse x igual a 2 nessa fórmula, vamos fazer x igual a 2. Fazendo x igual a 2 nessa fórmula, o f de x vai ficar 2 ao quadrado sobre 4, que vai dar 1, menos 2, vai dar 1 menos 2, daria menos 1. Quer dizer, essa parábola começa aqui no ponto de ordenada menos 1. Menos 1, quer dizer, ela começa aqui mesmo. A parábola continua do ponto onde parou a reta. Então não tem descontinuidade aqui, ela continua desse ponto. Agora a gente tem que saber o que tem, né? Isso aqui, o vértice está para cá, ela vai ser assim. Mas pode ser que o vértice esteja para cá, e no caso não teria vértice, seria uma continuação aqui do ramo da parábola. Então a gente tem que ver como que é a parábola, como é que é o gráfico dela daqui para frente. A gente já sabe que a curva vai continuar desse ponto aqui. Então, y é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x. Como que é esse gráfico? Olha aqui. Para a gente fazer um gráfico de uma parábola, a gente tem que, antes de mais nada, encontrar as raízes, né? E também a concavidade. Ó. A concavidade está voltada para cima. Essa parábola é assim. Porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo, é 1/4. Então, ela tem a concavidade voltada para cima, né? Porque o a é positivo. Tá, então essa é a primeira coisa, ela tem esse formato. Agora, as raízes são quais? Vamos ver quem são as raízes. Ó, x2 sobre 4 menos x, vou igualar isso aqui a 0 para encontrar as raízes. Multiplica por 4, vai ficar x2 menos 4x igual a 0. As raízes dessa equação do segundo grau vão ser x igual a 0 e x é igual a 4. X igual a 0 e x igual a 4. Então a gente colocaria aqui x igual a 0, vamos marcar aqui. X igual a 0 é aqui e x igual a 4 é aqui. Quer dizer, essa parábola seria assim, ó. Concavidade para cima, com raízes em 0 e 4, ela seria assim. Porém, a gente só vai ter a parábola daqui em diante. Agora é engraçado, né? A gente viu que aqui nesse ponto, ela continua exatamente nesse ponto, que aqui é o 2. As raízes estão aqui, então tá pintando que esse ponto 2 é a média aritmética das raízes. Quer dizer, o vértice da parábola está aqui, ó. Que é o vértice da parábola? O vértice é o seguinte, o x do vértice é a média aritmética das raízes. As raízes não são 0 e 4, que a gente viu? Então vai ser 0 mais 4 sobre 2. Quer dizer, isso vai dar 2. O x do vértice dá 2. E o y do vértice? O y do vértice é só você pegar o valor de x do vértice e substituir na equação. E a gente viu que isso aqui vai dar 1, né? Não, vai dar menos 1. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado sobre 4, vai dar 1. 1 e agora menos 2 vai dar menos 1. Então, o vértice é esse aqui. 2 menos 1. O x vale 12 e o y dá menos 1. Quer dizer, o vértice é exatamente aqui nesse ponto. Isso é o vértice da parábola. Então, essa parábola está como? Ela está assim, ó. Você tem aqui meia parábola, na verdade, né? Então, engraçada essa função f de x, ela é assim. Ela tem um pedaço de uma reta, aí chega aqui, ela deixa de ser uma reta, mas ela não sofre descontinuidade, ela continua desse ponto. E daqui em diante você tem meia parábola, uma parábola cortada exatamente ao meio, assim, ó.
passando uma reta ali pelo vértice, né? Tá, então ela vai embora a partir daqui. Então ele perguntou o seguinte, primeira coisa, a função f é injetora. E o que é uma função injetora? Função injetora é o seguinte, cada y tem que ter um único x. Fica fácil você ver se uma função é injetora usando o seu gráfico. Seria isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, seria uma função injetora. Uma função que toda vida é crescente ou então toda vida decrescente, ela é injetora. Por quê? Se você pegar aqui um y qualquer e traçar uma reta paralela, ó, dado esse y aqui, você vai ter um único x. Tem função que não é injetora, né? Você sabe. Por exemplo, uma função assim, ó, ela é uma função, mas ela não é injetora. Por quê? Porque para determinados valores de y, você vai encontrar dois valores de x correspondentes. Tem esse e tem esse. Então essa aqui é uma função que não é injetora. A função para ser injetora, ela tem que ser ou crescente ou decrescente. Tem um monte de funções que são injetoras, né? A função afim é injetora, claro, desde que não seja a reta horizontal. Qualquer outra função afim é injetora. A parábola não é injetora, só se você cortar a metade dela. A metade dela vai ser injetora. A exponencial é injetora, a função logaritmo é injetora. Função seno não é injetora. Função seno não é injetora, porque você, para um mesmo valor de y, você vai ter vários valores de x aqui. Só se você pegar um pedaço dela só, né? Pegar, por exemplo, no primeiro quadrante. Aí a função seno vai ser injetora. Tá, então, injetora é isso. Função para ser injetora, ela tem que ser ou crescente ou decrescente. Essa função aqui, ela é crescente? Sim, ela é crescente. O que é uma função crescente? Quando você aumenta o x, o y vai aumentar. Então a função para ser injetora, ela tem que ser também crescente toda a vida ou decrescente toda a vida. Ela não pode trocar de crescente para decrescente, como é o caso do seno. Então olha só, a função f é injetora? Sim, ela é toda a vida crescente. Então isso aqui está correto, é verdadeiro. Agora, ela falou o seguinte, a função é crescente? Sim, ela é crescente. Pelo gráfico a gente vê. Mas é crescente para qualquer x real? Sim. Desde lá do menos infinito, ela vem crescendo. Aqui ela deixa de ser reta, ela fica sendo parábola. Mas a parábola daqui em diante, do vértice em diante, ela é crescente também. A parábola tem duas metades. Uma metade crescente e uma metade decrescente. Igual a montanha-russa, né? Tem um ponto de máximo ou então um ponto de mínimo. Então, no caso, essa aqui é crescente toda a vida. Ela é injetora e crescente. Tem também injetora decrescente, né? Mas essa aqui é injetora e crescente. Então, essas duas são verdadeiras. E aí, se você tem preguiça nessa hora, é a hora de olhar as respostas. Verdadeiro, verdadeiro, não sei. Ó, o único que tem verdadeiro, verdadeiro é esse. Aí a pessoa que tá com preguiça ou tá sem tempo, ela marca logo a letra B, né? O pessoal faz isso direto na prova. Torce para você ter acertado essas duas. Certo, mas isso aqui é um gabarito para você estudar, né? Não é só encontrar a letrinha certa, tem que mostrar como é que se faz tudo. Então, vamos ver essa daqui. Será que isso aqui é verdadeiro ou falso? É claro que lá pelo gabarito a gente viu que a única que tem verdadeiro, verdadeiro é a letra B, que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então essa aqui ela deve ser verdadeira. Vamos comprovar isso. Então o que ele está falando aqui? A função f-1 é dada por f-1 é uma função de R em R, tal que essa função f-1 ela tem o valor de x mais 3 para x menor que menos 1. Olha só. Ela vale x mais 3 para x menor ou igual que menos 1. E ela vale isso aqui para x maior que 1. O que quer dizer isso? É porque a inversa também é uma função definida por partes, né? Como é que é a função inversa? Você troca x por y. E aí você recalcula o y. Então é como se você trocasse os eixos de posição. É como se isso aqui passasse a ser o x e isso aqui passasse a ser o y. Mas mantendo
o formato do gráfico. Então, olha só, a gente vê que o ponto de fronteira, que na função f era 2, tá vendo 2? Na função inversa, o ponto de fronteira vai ser menos 1. Porque é a ordenada desse ponto aqui, né? Onde ela muda de reta para parábola. Então, olha só, realmente menos 1 é o ponto de fronteira, tá vendo? Menos 1, menos 1. Então, essa função tem duas fórmulas. Uma fórmula para cá, antes do menos 1, e outra fórmula para cá. Vamos ver qual é essa fórmula aqui. Essa fórmula, para x menor que menos 1, vai ser uma função do primeiro grau, uma função afim. E como é que a gente acha essa fórmula? Você vai pegar a fórmula original, que é y é igual a x menos 3. E aí você troca de posição x com y. Quem é y passa a ser x e quem é x passa a ser y. Então, ela vai ficar assim, x é igual a y menos 3. É assim que você faz para achar a função inversa. E aí você recalcula isso aqui, ó, recalcula o y. O y é o f de x, no caso f menos 1 de x, né? O y é f menos 1 de x. Então, quanto é que vai dar o y? O y vai dar, passo o menos 3 para lá, vai ficar y é igual a x mais 3. Então, a fórmula da função inversa é essa aqui. Y é igual a x mais 3. Olha aqui, y é igual a x mais 3. Está correto. Claro que numa prova discursiva, ele pedir para você dizer quem é, né? E é assim que você faz. Você troca de posição o x com o y. E a mesma coisa aqui na parábola. Você, para encontrar a fórmula da função inversa nesse trecho, você vai ter que pegar essa parábola e vai trocar x com y. Olha só, a função original é essa aqui. Y é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x. Tá, para achar a inversa, você vai trocar de posição x com y. Então, vai ficar assim, x é igual a y ao quadrado sobre 4 menos y. E aí você recalcula o y. Recalcula o y. Só que para recalcular o y, você vai ter que fazer o que aqui? Vai resolver uma equação de segundo grau, né? Vamos acabar com esse denominador 4 aqui. Isso aqui vai ficar 4x é igual a y ao quadrado menos 4y. Então, isso aqui é a mesma coisa que y ao quadrado menos 4y menos 4x é igual a 0. Então, encare isso aqui como uma equação do segundo grau. É uma equação de segundo grau em y. Você não tem que achar o y? Você não tem que resolver? Tem que resolver a equação de segundo grau para achar o y aqui. Tá, então aqui você tem o termo o termo de segundo grau é esse é o termo de primeiro grau, e isso aqui é o termo independente, é como se fosse o c da equação. Então tem que tratar esses coeficientes dessa forma. Quer dizer, o x aqui passou a ser coeficiente. Então, quem é que vai ser o y? O y vai ser menos b, que vai dar 4, mais ou menos. E como assim mais ou menos? Esse mais ou menos a gente vai ter que ver aqui, porque na verdade não é a parábola inteira, é só metade dela. Vamos deixar mais ou menos por enquanto, depois a gente vai ver se é mais ou se é menos. É raiz quadrada de delta, o delta vale b ao quadrado, que é 16, menos 4ac, menos 4 vezes isso. O x vai entrar na jogada aqui, né? Então vai ficar 4 vezes isso, vai dar mais 16x, sobre 2a. Quer dizer, isso aqui vai ficar 4 mais ou menos... Olha, isso aqui você pode botar 16 em evidência, vai ficar 16 vezes 1 mais x. Aí a raiz de 16 vai ser extraída, sai do radical 4. Então vai ficar 4 raiz de x mais 1, sobre 2. Então isso aqui vai ficar 2, mais ou menos, 2 raiz de x mais 1. 2, mais ou menos, 2 raiz de x mais 1. E agora eu pergunto, é mais ou é menos? Olha só, se você olhar para cá para o gráfico e lembrar que isso aqui é o teu novo y, isso aqui é o teu novo x, você observa que esses dois ramos da parábola, se a parábola tivesse completa, você teria o mais e o menos.
seria o y maior e o y menor, mas você não tem o y menor. A parábola está cortada ao meio, então o y menor não tem, ou seja, a raiz que tem menos aqui, você vai descartar, porque isso corresponde a esse ramo, digamos assim, inativo da parábola, né? O ramo que foi decapitado. Decapitado. Ramo tem cabeça? Bom, vai ser o mais, tá? Então isso aqui vai ficar 2 mais 2 vezes a raiz de x mais 1. Então isso aqui que é o y. Então a fórmula dessa função inversa é essa aqui, para x maior que menos 1. Então olha aqui, ó. É a mesma coisa? É, só que aqui ele deixou o 4... aqui ele deixou o 4 dentro do radical, né? Isso aqui é a mesma coisa, é igual você levar o 2 ao quadrado, vai virar 4, aí joga aqui para dentro, vai ficar 4 multiplicando isso, tá certo? Então, tá certinho, essa função inversa é isso. Para que eu fiz isso? Se você já tinha verdadeiro, você já tinha como marcar a letra B? Mas eu tô mostrando como é que você acha uma função inversa num caso desse aqui, tá? Porque quando pintar uma questão de função inversa que envolva função do segundo grau, você já aprendeu como é que se faz. Então a resposta correta é a letra B de Bravo.